Boa noite, meus irmãos, meus amigos queridos. Um prazer rever a todos vocês aqui no nosso lar espiritual. E hoje eu trouxe um assunto para vocês, um assunto que é dentro da doutrina espírita, mas que muitas pessoas já ouviram falar, mas não sabem bem o que é. Eu vou falar das colônias e cidades espirituais. Então, quando, em 1944, foi publicado o livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, o mundo espírita teve mais uma comprovação daquilo que os espíritos já nos diziam. Mas não tínhamos ainda nenhum tipo de publicação ou até mesmo de conhecimento sobre essas colônias e cidades espirituais, porque os espíritos não tiveram tempo de dizer tudo isso a Kardec, né? No tempo que Kardec codificou a doutrina, no período de 10 anos, não houve esse tempo. E como a doutrina vai sendo revelada aos poucos, então, quando veio à tona o livro O Nosso Lar, que André Luiz descrevia a colônia, para onde ele foi levado quando socorrido das zonas umbralinas, durante o período em que permaneceu durante 8 anos, e foi levado para lá, e ali no livro ele contextualiza tudo isso. Quem não leu o livro, leia. Se quer ver mais facilmente, assista ao filme. Pode ver até pela internet, gente. É só por lá, Nosso Lar. É um filme muito bem feito. A fotografia é muito bem feita. É bem fiel ao que o livro descreve. Bem? Então vamos lá. Quando Jesus, no Evangelho, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, diz: há muitas moradas na casa do meu Pai, no item 2, Jesus fala das moradas dos espíritos. E nós ainda tenhamos o conceito, né, que a humanidade tem esse conceito de tantos e tantos tempos, de morreu ou vai. Para onde? Céu, purgatório ou inferno. E a doutrina espírita derrubou esse conceito. Céu, purgatório e inferno. Para onde os espíritos vão quando desencarnam? Para onde existem pessoas, criaturas que vivem, vibram, pensam e agem como eles. Aqui na nossa casa costumamos dizer que é onde o nosso coração está. Então, as colônias espirituais realmente são lugares, cidades também espirituais, onde os espíritos são levados para o seu desenvolvimento espiritual, para continuar as suas tarefas aqui na Terra. E muitas pessoas não sabem muito bem onde ficam isso. Nós também não sabemos exatamente o lugar, calculamos. Visto que entre o plano físico e o plano espiritual, nós temos 7 dimensões. A primeira dimensão, que se chama umbral inferior, é onde existem os abismos. É lugar que existem espíritos endividados com as leis divinas. Então é um lugar terrível. E nesses lugares tem uma organização muito grande, que eles recrutam espíritos também endividados, espíritos maus, para serem os seus soldados. Então ali tem uma hierarquia. E aqueles espíritos que, porventura, descumpram alguma das suas ordens, eles são levados ao tribunal, onde eles são julgados, e dependendo do agravamento da pena de cada um, muitos deles têm o seu perispírito transformado como figuras de animais animalescos, outro em ovoides, ou seja, o perispírito é reduzido a um ovo, ou então são jogados nessas profundezas abismais para ficarem ali sofrendo até um dia poderem ter um arrependimento sincero e serem resgatados. A segunda dimensão é o umbral médio,
onde os espíritos que habitam também ainda são espíritos maus, espíritos que se comprazem com o mal, que fizeram mal durante muitas encarnações e que também ali vivem de forma organizada. É o que chamamos trevas. É um lugar sem luminosidade alguma, onde os bichos são monstruosos e ferozes e a natureza é seca, árida, feia, e a maioria deles são espíritos andrajosos, deformados. E onde fica o espírito, esses espíritos? No umbral superior e médio, é no centro da Terra. Aí temos a terceira dimensão, que é a nossa crosta terrestre, que é onde nós moramos, a crosta terrestre, né? Todos nós, habitantes encarnados do planeta, moramos na crosta da Terra, na crosta terrestre. Temos a quarta dimensão, que é o umbral superior, ou seja, é o que é mais ligado à Terra, vamos dizer, é onde o nosso olho não enxerga, mas que nos envolve. Então, nesse umbral superior, realmente, todos nós que desencarnarmos, temos que passar nesse umbral superior. Para quê? Para nos despojar dos fluidos materiais. Mas é nesses lugares que tem os prontos socorros, as colônias espirituais, que é um verdadeiro oásis. Nesses lugares, onde esses irmãos que são todos recolhidos são levados. E aí nasceram as colônias espirituais. Então, vamos voltar lá ao nosso lar, né? Que foi a primeira que nós tomamos conhecimento. Então, o nosso lar, ela fica na região da cidade do Rio de Janeiro, sobre a cidade do Rio de Janeiro, e todas as pessoas que são do Rio de Janeiro, ou daquela região toda fluminense, que desencarnam e que tem os seus méritos, são levadas para nosso lar. Hoje, nosso lar abriga uma população de 10 milhões de espíritos. Há 10 anos foi extinta a alimentação sólida em nosso lar. Então, o governador de nosso lar propôs a todos os departamentos, né? E o último departamento para aderir a não ter alimentação sólida foi o de regeneração. Então, há 10 anos não tem. O nosso lar tem um governador e 6 ministérios. E tem esses 10 milhões de espíritos que não estão lá a passeio, porque no plano espiritual ninguém descansa. No plano espiritual, todos trabalham. Para quê? Para o seu aperfeiçoamento, a sua evolução e auxílio aos irmãos ainda necessitados de ajuda aqui no planeta Terra. Temos o exemplo da irmã Veneranda, que está há mais de 200 anos em nosso lar e trabalhou ininterruptamente 1 milhão de horas. E como bônus, ela foi recebida por Jesus. Quem lê o livro vai ver quem é a irmã Veneranda, tá? E nosso lar... O nome do livro, Nosso Lar. E o filme, Nosso Lar, né? Então, outra coisa, a arquitetura das colônias espirituais. São arquiteturas futuristas, né? E quando Brasília foi projetada, porque não foi o Juscelino que teve a ideia, vou mudar a capital. Não, ele foi intuído para falar aquilo, que depois ele se arrependeu. Ele falou, mas como eu falei que eu ia fazer isso? Em 5 anos, mudar a capital. Mas a espiritualidade já tinha escolhido lá o Cerrado, aquele local. Então ele, em desdobramento físico, e o Oscar Niemeyer foram levados para a espiritualidade, para ver como funcionava. Tanto é que Juscelino, a bordo de um helicóptero, ele falou, aqui é o Ministério da Justiça, é o Ministério da Educação, todos os lugares que ele apontou é que realmente foi. E o Niemeyer, o seu traço indefinível, fez a cidade de Brasília ser uma das cidades mais modernas do mundo naquela época. Então, até hoje,
A arquitetura de Brasília é muito estudada, principalmente por quê? Porque Niemeyer fez o concreto leve. Então são edificações enormes, mas o concreto é muito leve. Então eles foram levados na espiritualidade para ver como que funcionava e teve esse agrupamento, né, que dirigiu eles, e aí Brasília foi feita. Niemeyer só desenhou. Quem fez a planta da cidade toda foi Lúcio Costa, tá? Pra gente saber que Lúcio Costa tem que ter o seu mérito também, foi ele o projetor. Então, as colônias, elas funcionam dessa maneira. Então, eu vou falar de algumas colônias que a gente lê nos livros todos. Nós temos uma colônia chamada Alvorada Nova, que é dirigida por Caibar Schutel. Caibar Schutel nasceu na cidade de Matão e ele era um católico ferrenho. E a cidadezinha dele não tinha uma igreja. E ele pelejou, construiu uma capelinha e de vez em quando ele conseguia que algum padre fosse lá rezar. Mas um dia ele não teve um sonho e aí ele foi conversar com o padre e o padre falou: não, isso não existe, é coisa da sua cabeça. Aí ele começou a procurar pessoas que pudessem explicar. Foi lá na casa da Dona Maria Benzedeira, que conheceu alguma coisa de espiritualidade. Ele foi procurar até que ele conheceu o Livro dos Espíritos. E ele ficou maravilhado, falou: é isso. E ele começou a divulgar a doutrina espírita através do jornal O Clarim, que existe até hoje, tem mais de 100 anos, e da Revista Espírita. Caibar Schutel, ao desencarnar, foi designado para comandar essa colônia Alvorada Nova, que fica na cidade de Santos, e dizem que aqueles que querem ir para Alvorada Nova ou que estão perdidos, tem 2 pontos de embarque aqui na cidade. Um é lá na Praça Mauá, onde tem lá uma estátua de uma mulher do lado esquerdo, e o outro é na praia, no canal 6, tá? Então, se alguém se perder, ninguém recolher, corram para essas estações. Alguém vai pegar vocês, tá? Que o aeróbus vem e pega vocês. Temos também a de Redenção, sobre a cidade de Sacramento, dirigida por Eurípides Bassanufo. É lá que tem o Hospital Esperança, que tem aí os livros que a gente lê, dirigido pela Dona Maria Modesto e o Dr. Horácio, que foram tarefeiros em Uberaba, trabalhavam no Hospital Psiquiátrico de Uberaba, eram muito amigos de Chico Xavier. E lá no Hospital Esperança tem uma ala só para os espíritas que falharam nas suas tarefas. Então, Dona Maria Modesto está muito preocupada. Ela manda muitos recados para nós, espíritas. Por favor, vê se vocês se cuidam, porque não tem mais vaga no hospital, senão nós vamos ter que aumentar o hospital. Então, olha a nossa responsabilidade como espírita. Nós temos que sair daqui melhor que a gente chegou. E outra, não darmos trabalho do outro lado, né? Porque afinal, nós conhecemos, nós somos sabedores das coisas da vida espiritual. Então, temos que chegar lá para ficar um tempinho ali fora do ar, até poder trabalhar, receber alguma tarefa. Na verdade, a primeira coisa que a gente vai fazer é aprender, porque nós sabemos viver aqui. Lá a gente já desaprendeu, né? Temos outras tantas, eu tenho que ler, gente, porque é muito nova. Colônia Casa do Escritor. Essa colônia, Casa do Escritor, ela está no livro da Patrícia, que tem esse mesmo nome, que foi psicografado pela Lúcia Marinzec. E eu, por acaso, eu li esse livro, e então ela conta num episódio que o Chico estava lá em Uberaba, psicografando. Enquanto ele estava psicografando, a mãozinha dele, ele estava dando uma palestra para os visitantes lá na Casa do Escritor. Temos a colônia Redenção, que ela foi criada no tempo da escravidão para receber os escravos desencarnados em sofrimento e aqueles sequiosos de vontade de vingar-se daqueles que cometeram contra eles coisas terríveis, né? E temos também
as colônias espirituais, que são uma das mais antigas do Brasil, até mesmo antes do descobrimento do Brasil, elas já existiam. Então a gente tem uma colônia Amigos da Dor. Essa colônia, ela é especializada em socorrer pessoas nas missas e nas santas casas, tá? Então, como ainda fazem missas, pessoas que são católicas para os seus entes queridos, então os socorristas dessa colônia arrebatam essas criaturas e levam para ser tratadas na colônia. Temos a Raios do Amanhecer, ela é lá no norte do país, na região do Amapá, é uma cidade só de crianças. Essa colônia ela é antes do descobrimento do nosso Brasil, ela já existia, ela é uma das mais antigas colônias que existem. Temos a Nova Esperança, essa colônia ela cataloga os espíritos que entram e saem da Terra. Por lá já passaram mais de 30 milhões de espíritos. Temos a das Violetas, onde são levados as pessoas que desencarnam com problemas cardíacos, né? E continuam na vida espiritual com problema cardíaco para lá. Temos a do Abacateiro, ela é toda rodeada de abacateiros, né? Plantados, e atende a pessoas portadoras de enfermidades renais. Temos a do Rouxinol, que atende pessoas que têm longa enfermidade ou morte súbita. Temos também a colônia do Sol Nascente, que prepara os espíritos para a reencarnação. Voltando lá, né, falei das colônias tudo, né, eu parei no umbral, onde estão as colônias. Vamos para a outra dimensão, para a quinta dimensão, né, então a quinta dimensão é a dimensão das artes, da ciência e da filosofia. É nessa dimensão que morava a mãe de André Luiz, no tempo que ele desencarnou. Temos a outra que é a dimensão do amor sublime, é onde mora a mãe de Chico Xavier, Dona Maria João de Deus. E temos a região celeste, é onde espíritos elevados que trabalham com Jesus para o progresso e aperfeiçoamento do planeta e das suas humanidades, tá bom? E vocês vão falar, nossa, mas só tem colônia bacana, de todo mundo bom, não tem colônia para os mauzinhos? Infelizmente tem. Tem uma colônia de espíritos inferiores, chamada colônia Gordemônio, onde realmente os espíritos maus, inferiores, solertes no vampirismo, né? Porque esses espíritos, eles se alimentam do nosso fluido vital. Então, tanto no nosso fluido vital, como o fluido do alimento que a gente come, como daqueles que são viciosos, que fumam, bebem, se drogam, eles são acompanhados por esses espíritos que vampirizam. Quando eu era pequena, eu não entendia muito bem, mas quando as pessoas iam beber, as pessoas jogavam assim, um pouquinho da bebida e diziam que era pro santo, né? Aquilo. E eu sempre perguntava o que era aquilo, assim, porque eu tenho pavor de bebida, de bar, essas coisas. Se um dia vocês me verem na porta do bar, eu levei um tombo, alguém me levantou e sentou lá, porque não sou eu não entro nesses ambientes, eu tenho horror. É meu, desde pequena eu tenho horror disso. Então, o que acontece? Realmente, eles dão, porque lá tem milhões de boca aberta para receber aquela bebida. Entendeu? Então, as pessoas intuídas... Ó, dá um golinho aqui pra mim, aqui do teu lado. Então eu vou dar pro santo. Santo não bebe, gente. Santo é santo. Santo não é ligado a nada material, né? Vou dar para quem? Para os inferiores, para aqueles que estão comigo na minha caminhada. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, sabe? Porque às vezes brinca, coisa e tal. Gente, não brinca, porque pensou, atraiu. Falou, atraiu. Porque... tudo nosso vai em ondas vibracionais. E essas ondas vibracionais chegam aonde? Tem mentes que vibram igual a gente. Nós somos que nem um rádio. Nós captam a nossa mensagem e o que faz? Se achega a nós, né? Aí depois as pessoas muitas vezes vêm na casa espírita, que estão com isso, com aquilo, fazem todos os exames físicos.
clínicos e não dá nada. Aí quando fala, você deve estar com algum problema espiritual, vamos tratar, faz oração do perdão, olha como você age, olha o que você pensa, olha o que você fala. As pessoas não gostam de ouvir isso, é muito chato, porque dá a impressão que você está levando um puxão de orelha. Gente, cada um faz o que quer da sua vida. Isso é só uma maneira da gente colocar para as pessoas que são elas que atraem isso. E tirar também essa mania que as pessoas acham, vou no centro espírita, tomo um passe e deixo tudo lá. Não, porque o que as acompanham ficam aí na porta, saiu, vai tudo embora junto. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então voltando lá nessa colônia Gordemônio, né? Essa colônia é desses espíritos inferiores, tudo. E lá que eles tramam as vinganças. É lá, por quê? Porque espíritos que são desencarnados e que têm sede de vingança, eles são atraídos para lá. Aí eles querem se vingar de um determinado grupo, né? Ou de uma determinada família. Então é ali que é tramado tudo isso e é expedido aquela caravana de espíritos maus para poder fazer o ataque. Então, primeiramente, eles vão vigiar, vão ver as atitudes, os pensamentos, como que as pessoas agem, e eles vão atacar onde? No nosso ponto mais fraco. Se o nosso ponto mais fraco for a moral, aí eles deitam e rolam, né? Ou se for o nosso corpo físico, alguma doença, ou se for vícios, eles vão estimular cada vez mais. Todos os livros de André Luiz explicam muito isso, tem casos ali relatados nos missionários, nos mensageiros, vários deles têm relatado tudo isso. A linha André Luiz é muito bom para a gente poder entender como funciona tudo isso, né? E outra coisa, aí vocês vão falar, Lúcia, tudo isso que você está falando, será que é verdade? Como você pode provar? Só porque escreveram nos livros? Será que isso daí não é, tipo assim, uma fantasia? Gente, vocês sabem que a doutrina espírita é uma doutrina que é apoiada no tripé ciência, filosofia e religião. E é lógico que a espiritualidade não ia deixar passar sem falar, não, nós vamos provar para eles que é verdade. Então, em 1990, foi lançado pelos Estados Unidos, pela NASA, aquele telescópio Hubble. Todo mundo já ouviu falar do Hubble, né? E no dia 9 de fevereiro de 1994, o Hubble fotografou uma colônia espiritual em cima da cidade de Jerusalém. É perfeito, gente, a fotografia. Eu tive a oportunidade de ver. Pode procurar na internet que vocês vão ver. Tanto é que a NASA colocou o nome dessa colônia de Nova Jerusalém. Então, não há o que duvidar. A ciência comprovou que existe. Porque esse telescópio, ele é tão fantástico que ele conseguiu fotografar 1.500 galáxias fora do nosso sistema solar. Ele fotografa uma bola de futebol a 50 quilômetros de distância. Então ele é de uma precisão perfeita, né? E para nós é muito bom isso, que a ciência comprovou que existe tudo isso, que existem realmente essas colônias e cidades espirituais. E nós temos que realmente aprender que o conceito de céu, purgatório e inferno, aí vocês vão falar, o céu é onde está as colônias ou é onde estão os espíritos resplandecentes? Realmente, os espíritos resplandecentes, eles estão numa camada daqui da Terra até onde eles estão, é entre 60 a 1.000 quilômetros de distância. Eles estão na camada da atmosfera, na última camada chamada ionosfera, porque nós temos a atmosfera, troposfera, mesosfera, estratosfera e ionosfera. A ionosfera onde tem íons
e elétron. E é por lá que passam todas as faixas de rádio para a gente poder se comunicar. Então é bem longe. Então esses espíritos estão lá, nesse patamar, bem longe da Terra, sem nenhum tipo de contato com a Terra, a não ser no trabalho que eles realizam, sendo chefiados pelas entidades luminosas e pelo nosso querido Mestre Jesus. Então, lá é o céu realmente. O purgatório, onde é? O que a gente chama, entre aspas, é nas zonas umbralinas, porque é ali que é a região de sofrimento, de dor. E onde é o inferno? É onde é os abismos? É onde é o umbral inferior e o médio? Gente, não. Porque o inferno não existe. Porque Deus criou tudo. Porque mesmo nesses lugares terríveis, Deus sempre manda as expedições dos socorristas para que aqueles que estão realmente, naquele momento, estão arrependidos e clamam por socorro, e eles são lá retirados. Mas, pela nossa literatura espírita, pelas mensagens dos espíritos, como o planeta já está passando, já estamos entrando na transição, né? Já estamos vivendo a nova era para um planeta de regeneração, então essas zonas abismais já foram todas esvaziadas e esses espíritos já foram levados para outro orbe, para outro planeta ainda de inferior, primitivo, onde lá eles, com os conhecimentos deles, eles vão levar o progresso e vão, através da dor, do sofrimento, fazer com que aquele planeta se impulsione e ele se regenere. Tal como na Terra, né? Quando os primórdios da Terra, quando nós éramos um planeta primitivo, também vieram os irmãos para nos ajudar, que foram expulsos de outros planetas já mais adiantados, e por isso que nós temos aqui na Terra, né, obras lá do Egito, obras faraônicas, como que não tinha guindaste, não tinha máquina para cortar pedra, aquelas pedras tudo encaixada, perfeito. Foram os capelinos, que por sua moral foram expulsos da constelação de Capela e reencarnaram na Terra para, com o seu sofrimento, eles ensinarem tudo isso para os primitivos aqui da Terra. Tanto é que quando eles melhoraram, quando eles se aprimoraram moralmente, voltaram para o seu planeta, e hoje a civilização egípcia, chinesa, né, que descobriram a matemática, a roda, elas simplesmente, culturalmente, elas empobreceram, tá? Porque a ajuda era de quem tinha conhecimento. Então, gente, quando Jesus falou que na morada do meu pai, que na casa de meu pai há muitas moradas, realmente ele falou a verdade. Ele disse tudo isso para que nós refletíssemos que nenhum ser que está aqui na Terra é esquecido por Deus. Que todos nós que estamos aqui temos sempre a mão amiga estendida para nos amparar e socorrer no momento em que nós queremos. As colônias espirituais, elas são iguais aqui. Lá tem flor, planta, água, bicho, passarinho, só que mais bonito, mais luminoso. E tudo que é lá, é primeiro lá, para depois ser aqui. No filme do André Luiz mostra que ele vai lá no laptop olhar quem é que rezava por ele. Ó, 44, já tinha lá o laptop. Nós temos só agora, há 15 anos atrás, 10 anos. Então, para tudo isso, para a gente entender. Então, eu vou terminar deixando uma mensagem de São Paulo, que ele diz: existe mais mistérios entre o céu e a terra do que pode sonhar a nossa vã filosofia. Boa noite, obrigada.